Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita requer um esforço extra? Ou que aquele saco de batatas que costumava carregar do mercado sem pensar duas vezes, agora parece pesar 1 tonelada? Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente a velhice a chegar. É um processo real e silencioso chamado sarcopenia, a perda de massa muscular que se acelera depois dos 60 anos. É uma realidade dolorosa que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de fazer as coisas mais simples, como brincar com os netos ou dar um longo passeio à beira-mar. Muitos de nós pensam que a solução é passar horas no ginásio, mas a verdade é que o segredo para reverter esta situação pode estar mesmo no seu frigorífico. Acreditaria se eu lhe dissesse que uma simples troca no tipo de queijo que come ao pequeno almoço pode fazer uma diferença monumental? Neste vídeo, vamos desvendar não só o queijo que pode estar a sabotar os seus músculos, mas também os alimentos e hábitos simples, bem portugueses, que vão ajudar a reconstruir a sua força, dia após dia. E fique até ao fim, porque o último conselho é algo que muitos de nós fazemos todos os dias, sem perceber o impacto que tem, e pode ser a peça que falta no seu puzzle de saúde. Vamos então começar por algo que quase todos nós temos em casa e que adoramos: o queijo. Mas nem todo o queijo é criado da mesma forma, especialmente quando o nosso objetivo é construir e manter os nossos preciosos músculos. O queijo que precisa de evitar, ou pelo menos reduzir drasticamente, é aquele queijo fatiado, muitas vezes de cor alaranjada, que encontramos embalado em plástico. Sim, estou a falar do queijo processado, como o queijo Flamengo em fatias, que é tão comum nas nossas sandes e torradas. Pode ser conveniente, mas do ponto de vista nutricional, é um verdadeiro inimigo dos seus músculos. Pense nele não como um queijo, mas como um produto alimentar à base de queijo. Geralmente contém uma longa lista de ingredientes que não encontra num queijo tradicional, como emulsionantes, óleos vegetais, corantes e uma quantidade alarmante de sódio. Este excesso de sódio pode contribuir para a retenção de líquidos e para o aumento da tensão arterial, algo com que muitos de nós já temos de ter cuidado. Mas o principal problema para os nossos músculos é a qualidade e a quantidade de proteína. Estes queijos processados têm um teor proteico significativamente mais baixo em comparação com os queijos naturais. E a proteína que contém não é da melhor qualidade. É como tentar construir uma parede de pedra com areia. Simplesmente não tem a estrutura necessária. Além disso, o teor de gordura, especialmente gordura saturada, é muitas vezes elevado, o que não contribui em nada para a nossa saúde cardiovascular ou para a nossa composição corporal. Então, qual é a alternativa? Onde encontramos o herói desta história? Felizmente, não precisamos de procurar muito longe. A solução está nas nossas tradições e chama-se requeijão ou queijo fresco. Pense na diferença. O queijo fresco, aquele branco, suave e delicioso, é feito simplesmente com leite, coalho e sal. É puro. É um alimento completo. O requeijão, especialmente o de ovelha ou cabra, é uma potência de proteína de alta qualidade. É rico em caseína, um tipo de proteína de digestão lenta. Isto é fantástico para nós, porque significa que fornece um fluxo constante de aminoácidos aos nossos músculos ao longo de várias horas, ajudando na reparação e no crescimento muscular, mesmo quando estamos a descansar. Para ter uma ideia, uma porção de requeijão pode ter quase o dobro da proteína de uma porção equivalente de queijo processado, com muito menos gordura e sódio. Como podemos incorporar esta maravilha no nosso dia a dia? É tão fácil. Ao pequeno almoço, em vez daquela fatia de queijo Flamengo na torrada, barre uma camada generosa de requeijão. Pode juntar-lhe uma pitada de pimenta, um fio de azeite ou até um pouco de doce de abóbora sem açúcar para um toque agridoce. Fica delicioso e vai mantê-lo saciado e a alimentar os seus músculos durante toda a manhã. Outra excelente opção é usar queijo fresco. Corte-o em pedaços e junte-o à sua salada ao almoço, ou coma-o como um lanche à meio da tarde com umas nozes. É refrescante, leve e uma forma fantástica de aumentar a sua ingestão de proteína sem adicionar calorias desnecessárias. A mudança é pequena,
mas o impacto é enorme. Está por trocar um produto processado e pobre em nutrientes por um alimento inteiro, rico em proteínas de alta qualidade, cálcio para os ossos e outros nutrientes essenciais. Esta simples troca é o primeiro passo fundamental para dar aos seus músculos a matéria-prima de que eles necessitam desesperadamente para se manterem fortes e funcionais. Agora que já arrumamos a questão do queijo, vamos falar de outro aspecto crucial que muitas vezes negligenciamos. Não se trata apenas do que comemos, mas de quando comemos. Muitos de nós, por hábito, concentramos a maior parte da nossa proteína na refeição da noite. Um pequeno almoço rápido com uma torrada e um galão, um almoço talvez com mais hidratos de carbono, e depois ao jantar, sim, um bom bife ou um peixe grelhado. O problema com esta abordagem é que os nossos músculos são como uma obra em construção que funciona 24 horas por dia. Eles precisam de um fornecimento constante de tijolos, ou seja, de aminoácidos, ao longo do dia para se repararem e crescerem. Quando lhes damos a maior parte do material apenas à noite, é como se os trabalhadores da obra ficassem de braços cruzados durante a maior parte do dia, para depois terem um excesso de material que nem conseguem usar de uma só vez. O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. O que não é usado para reparação ou outras funções imediatas é convertido e, muitas vezes, não aproveitado para a construção muscular. A solução é simples: distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas 3 refeições principais. Imagine que o seu objetivo diário é de cerca de 60 a 80 gramas de proteína. Em vez de consumir 10 gramas ao pequeno almoço, 20 ao almoço e 40 ao jantar, tente apontar para cerca de 20 a 25 gramas em cada refeição. Como fazemos isso na prática? Comecemos pelo pequeno almoço. Já falamos do requeijão e do queijo fresco, que são excelentes opções. Outra potência proteica são os ovos. 1 ou 2 ovos mexidos, cozidos ou escalfados são uma forma fantástica de começar o dia. Combinam perfeitamente com uma fatia de pão de mistura ou de centeio. Se gosta de iogurte, opte pelo iogurte grego natural, que tem muito mais proteína do que os iogurtes normais. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e já tem uma refeição matinal rica em proteína e gorduras saudáveis. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato tem sempre uma boa fonte de proteína. Seja um bife de frango ou de peru grelhado, uma posta de pescada cozida ou, e isto é muito importante, uma generosa porção de leguminosas. E isto leva-nos ao nosso próximo segredo, um tesouro da nossa dieta mediterrânica: as leguminosas, o grão de bico, o feijão, as lentilhas. Estes alimentos são muitas vezes vistos como comida de pobre ou acompanhamentos, mas são verdadeiras estrelas nutricionais. São ricos em proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais. A fibra é especialmente importante para nós, pois ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem e contribui para a sensação de saciedade, evitando que comamos em excesso. Pense em pratos tão nossos como uma feijoada, um rancho ou uma simples salada de grão com bacalhau desfiado. São refeições completas e fantásticas para os nossos músculos. Uma dica importante é combinar as leguminosas com cereais, como o arroz. O nosso clássico arroz de feijão não é só delicioso, é nutricionalmente inteligente. A combinação do feijão com o arroz cria uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, tal como a carne ou o peixe. Por isso, não olhe para o feijão ou para o grão como um mero acompanhamento. Dê-lhes o protagonismo que merecem no seu prato. Faça uma sopa de lentilhas rica e substancial, junte uma mão cheia de feijão frade à sua salada de atum, ou faça um hummus caseiro com grão de bico para barrar no pão. São formas econômicas, deliciosas e incrivelmente eficazes de alimentar os seus músculos ao longo do dia. Depois de falarmos da importância de distribuir a proteína e do poder das leguminosas, vamos virar a nossa atenção para o mar, a fonte de um dos maiores tesouros da nossa alimentação, o peixe gordo. Quando falamos em construir músculo, a proteína é rainha,
Mas há outro nutriente que desempenha um papel de apoio fundamental, e esse é o ômega 3. E onde o encontramos em abundância? Nas nossas queridas sardinhas, na cavala, no salmão e no atum. Estes peixes não são apenas uma fonte fantástica de proteína de altíssima qualidade, mas são também carregados de ácidos gordos ômega 3, que têm potentes propriedades anti-inflamatórias. Por que é que isto é importante para os nossos músculos? Porque o processo de usar e reconstruir os músculos, seja através do exercício ou das atividades diárias, cria microlesões e inflamação. Um pouco de inflamação é normal e faz parte do processo de reparação. No entanto, à medida que envelhecemos, o nosso corpo pode ter uma tendência para um estado de inflamação crônica de baixo grau, o que dificulta a recuperação e a construção muscular. O ômega 3 atua como um bombeiro, ajudando a controlar e a apagar essa inflamação excessiva. Isto significa que os seus músculos conseguem recuperar mais eficientemente, ficam menos doridos e estão mais receptivos ao crescimento e ao fortalecimento. Pense na sardinha assada na brasa, um pilar do nosso verão. É mais do que uma refeição deliciosa. É um tratamento de luxo para os seus músculos. Uma dose de sardinhas fornece uma quantidade generosa de proteína e uma dose maciça de ômega 3 e vitamina D, que é crucial para a saúde óssea e a função muscular. O mesmo se aplica à cavala, um peixe muitas vezes subestimado, mas incrivelmente nutritivo e acessível. Grelhada com um molho de alho e azeite ou de conserva para uma salada rápida, é uma escolha brilhante. Integrar peixe gordo na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável. E não se preocupe se não for fã de peixe. Outras fontes de ômega 3 incluem as nozes e as sementes de linhaça. Um punhado de nozes a meio da tarde ou uma colher de sementes de linhaça moídas no seu iogurte são ótimas adições. Agora para o conselho final, aquele que eu prometi no início e que pode ser o mais surpreendente de todos. Tem a ver com a hidratação. Sim, a água. Parece demasiado simples para ser verdade, mas a desidratação crônica de baixo grau é um dos maiores sabotadores silenciosos da nossa força e energia. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, as células musculares encolhem. Este estado de desidratação celular não só prejudica a função muscular, fazendo-nos sentir mais fracos e cansados, como também pode acelerar a degradação de proteínas musculares. Ou seja, beber pouca água pode literalmente fazer com que perca músculo. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, perdemos a sensação de sede. Não sentimos tanta vontade de beber água, mesmo quando o nosso corpo precisa. Por isso, não podemos esperar por ter sede. Temos de fazer da hidratação um hábito consciente. Como saber se está a beber o suficiente? Uma regra simples é olhar para a cor da sua urina. Deve ser de um amarelo muito claro, quase transparente. Se estiver amarelo escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Tenha sempre uma garrafa de água ou um copo por perto. Beba um copo grande de água logo ao acordar para reidratar o corpo depois da noite. Beba antes, durante e depois de qualquer atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada. E não se esqueça que as sopas, os chás de ervas e até as frutas e vegetais com alto teor de água, como o melão, a melancia ou o pepino, também contam para a sua hidratação total. Em resumo, o caminho para reverter a perda de músculo depois dos 60 anos não é uma fórmula mágica, mas sim uma série de escolhas inteligentes e consistentes. Começa por trocar aquele queijo processado por um maravilhoso queijo fresco ou requeijão. Continua com a distribuição da sua proteína ao longo do dia, dando aos seus músculos um fornecimento constante de material de construção. Envolve abraçar o poder das nossas leguminosas e do nosso peixe gordo, que combatem a inflamação e fornecem nutrientes essenciais. E, finalmente, assenta na base de tudo, uma boa hidratação. Lembre-se, cada pequena mudança que faz é um investimento na sua força, na sua independência e na sua qualidade de vida. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece com uma coisa.
Talvez esta semana se concentre em mudar o seu queijo do pequeno almoço. Na próxima semana, tente adicionar uma porção de feijão ao seu almoço 2 vezes. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. Quero muito saber a sua opinião. Qual destes conselhos lhe pareceu mais útil? Tem alguma receita favorita com requeijão ou com leguminosas que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Adoro ler as vossas experiências e aprender convosco. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para ficar mais forte. A sua saúde está nas suas mãos e cada refeição é uma oportunidade para se nutrir e se fortalecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.